Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje eu estou aqui, sim, no meu local de trabalho. Agora já são 8 horas da noite, que é um dos horários que eu consigo, na verdade, trabalhar, né? Como eu comentei com vocês, minha filha tava de férias, né? Mas mesmo ela não estando em férias, o meu melhor horário para atender pacientes é depois das 6 da tarde, aqui na minha cidade, né? Eu atendo presencialmente. Já fiz trabalhos online, mas eu prefiro presencialmente, tá? Só que assim, o que é a dificuldade de uma mãe que, como vocês já sabem, eu dei exclusividade para cuidar da minha filha, da minha família, não que agora não seja uma família, né? Mas tinha mais pessoas vivendo juntas, né? Então, assim, isso me levou a ter horários de trabalho mais alternativos e a não ter um trabalho, digamos, formal com horários formais, porque quem é mãe sabe que a gente precisa dessa, como eu vou dizer assim, dessa flexibilidade, certo? Então, assim, porque as crianças, quando estão doentes, ficam com a mãe. A minha filha fica pouco tempo doente justamente porque ela está comigo a maior parte do tempo, né? E as crianças que geralmente ficam doentes é porque geralmente as mães não conseguem ficar muito com essas crianças e dar muita atenção, né? Isso é uma coisa assim, uma coisa leva a outra, certo? Então, por eu pensar assim, eu resolvi ficar com a minha filha e deu certo. Ela foi pro hospital assim uma vez, quando ela era bem pequena, uma otite, e nunca mais, sabe? Então, assim, a área do trabalho, ela fica prejudicada, tá? Então, assim, a mulher, ela vai ser julgada por ela ser carreirista ou por ela ser mãe solo, digamos, né? Quando não tem o pai morando junto, assim. O pai da minha filha, ele também já não teve muita estrutura familiar com o pai biológico presente. Ele teve o padrasto, sim, né? Então eu acredito que ele dá mais valor para isso, para a filha dele, porque ele não teve, né, a presença. Mas mesmo assim, pessoal, é complicado a gente encaixar horários, tá? E, por exemplo, às vezes eu venho pra cá, eu venho correndo, né? Tem uma preparação, assim, mas é pouca e, assim, eu não consigo me concentrar tanto aqui no meu trabalho como eu gostaria. Isso não me faz o meu trabalho ser pior ou melhor, mas eu gostaria de, por exemplo, ficar horas seguidas no meu local de trabalho, né? E prestar mais atenção nisso, mas infelizmente as coisas não são como a gente quer, né? De repente, quando a minha filha estiver maior, né, eu vou fazer isso, não sei, tá? Então, assim, são coisas que se colocam na vida da mulher. E eu vou dizer pra você, se eu pudesse dar um conselho sobre filhos, tenham o quanto antes mulheres, tá? Porque assim, mas se eu pudesse dizer assim, tenham o quanto depois vocês puderem, mas a gente sabe, né, que o nosso corpo ele tem data, certo? Então, assim, eu tinha uma data limite na minha mente que era 35, porque eu sabia que tinha estudos que acima de 35 anos a mulher tem muito mais chance de ter filhos síndrome de Down, certo? Ah, pode não acontecer? Pode, claro, mas pode muito acontecer, né? Então, assim, se pudesse ter muito mais tarde filhos, eu diria também para fazer tudo que você pudesse, né? Só que tem uma coisa, as crianças nos dão limites e que a gente sabe que elas precisam daquele cuidado e que vai ter um tempo que elas vão precisar daquele cuidado, certo? E que dependem de nós. Isso muda completamente a nossa visão de tempo, a nossa visão de recursos, a nossa visão de recursos emocionais, tá? Então, assim, se eu pudesse dizer ainda, eu vi uma analogia de uma mulher falando esses dias que a maternidade é o seguinte: aconteceu um acidente na rodovia e alguém
foi atropelado e passou o rolo compressor por cima. E tem alguém que está observando da via tudo aquilo que está acontecendo. Então seria a mulher que sofreu o acidente, que é toda a mudança no corpo, dos papéis sociais, de cuidar de um novo ser sem saber cuidar, né? Todo aquele medo de pais de primeira viagem. E o homem está só olhando porque ele não entende, né? Ele não entende que a mulher passa por tudo isso. E nesse sentido que a mulher amadurece, certo? Porque ela tem uma outra vida na mão dela, certo? Os homens têm também outras vidas no sentido de provisão, ou até mesmo se eles precisarem ir para algum conflito com outro país, né? Eles também vão ter que se colocar ali com o corpo, né? Oferecer o corpo, mas não para gerar vida, né? Geralmente o conflito gera, vocês sabem, pessoas dentro de caixas que não voltam para suas famílias, né? Então, depois de toda essa reflexão aí, né, a gente vê que o papel da mulher é muito importante na criação de filhos. Só que para a sanidade mental dela, ela também precisa ter o trabalho, ela também precisa ter o sustento. E muitas vezes ela vai ter que se desdobrar em muitas para poder encaixar as coisas, né? E não vai conseguir, né? Então, assim, eu ainda depois... A minha filha tá com 7 anos. Depois de 7 anos, eu ainda estou me adaptando, por exemplo, aos períodos de férias, que são quase, gente, 60 dias, tá? É o período que mais tem, assim, digamos, baixa de procura, de psicoterapia pra mim, tá? Que o povo sai de férias, o povo, né? Acabou as aulas, acabou os problemas, certo? Então, assim, aí eu já comecei a me preparar. Demorei pra entender isso, né? Mas eu já comecei a me preparar para dezembro, janeiro e um pouco de fevereiro ali. Tipo, eu tenho que me aquietar. Eu não tô conseguindo, gente, ainda nem ir pros treinos direito. Ontem, recém começou as aulas da minha filha, eu levei muitas vezes ela na academia. Agora em fevereiro, né? Janeiro também. Então, assim, é isso, gente. Quem é mãe tem que carregar os filhos junto, né? Muitas vezes, eu prefiro fazer as coisas sozinha e tal, só que eu tô achando que eu tava meio que negligenciando a minha filha por isso, sabe? Por eu querer esse tempo só pra mim, mas agora eu incluo mais ela, assim, né? Só que ela ainda não faz 7 anos, né? Ela não faz as coisas sozinha, ela precisa de mim e tal. Então, assim, com o tempo isso vai melhorar. Só queria compartilhar com vocês a situação, né, de mulheres com filhos e trabalho, porque é muito fácil, digamos, um cara solteiro falar sobre isso. Cara, tu não sabe o que tu tá falando, né? Tu tá idealizando, né? Ou são contra as mulheres solteiras com filhos, né? Tipo, uma mulher solteira, ela não tá nem aí se tu tá a favor, se tá contra, se julga que não, se não, ela tem que cuidar da criança, entendeu? Ela tem que trazer o sustento pra casa. E ponto final. E é isso, senhores. Senhoras e senhores, nós temos que sobreviver neste mundo aí, né? E cada um faz o seu melhor. É isso aí. Eu tô fazendo o meu melhor e vai ter um bom resultado. Acredito que sim. Então tá, um abraço, até a próxima.